Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia eu caí. Eu caí. Curar minhas emoções. Vocês viram 5 personagens. 5 personagens que tiveram seus corações quebrados. E enquanto hoje à tarde eu falava com Deus e Ele me dizia: nessa noite iria chegar pessoas com corações quebrados,
pessoas com corações partidos. E Ele estaria aqui para estar curando o interior de pessoas. Existem pessoas que estão precisando de cura interior. Não é cura física, é cura interior. É cura no coração. É alguém que falou alguma coisa e essa pessoa não é mais a mesma, é uma pessoa angustiada, uma pessoa diferente. É alguém que praticou alguma coisa e é uma pessoa que está precisando de cura. O Senhor me fala que existem pessoas aqui que estão precisando de que o Senhor levante o seu autoestima. Sabe, como levanta uma flor. Levanta uma autoestima. Pessoas que não conseguem mais se olhar no espelho, pessoas que não conseguem mais tirar uma foto, mulheres que não conseguem mais se embelezar porque a autoestima está acabada por palavras que pessoas disseram. E o Senhor está dizendo aqui, tem cura para o teu interior essa noite. O Senhor está trazendo cura para o teu interior essa noite. Pessoas aqui que chegaram com uma culpa dentro do coração. Que culpa eu não sei. Mas que chegaram a ponto de depressão, a ponto de algo grave, a ponto de estar trancado dentro do quarto e pedindo morte a Deus. O Senhor está levando cura ao teu coração, levando cura à tua alma nessa noite. O Senhor está levando cura ao teu interior essa noite. Como você pode ver o Senhor pegando assim a cura, pegando assim a tua autoestima, pegando a tua culpa, pegando algo que você está precisando, a tua esperança, e te devolvendo, sabe? E devolvendo a tua cura, e devolvendo o que você precisa. Pessoas precisando aqui de cura interior, pessoas precisando aqui de perdão, pessoas precisando aqui de algo do Senhor, pessoas precisando de um pai, de um ombro amigo, que chegue e diga, filho, eu estou aqui com você. Quem sabe chegou pessoas aqui que estão tão solitárias, que estão tão sozinhas, que estão... tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem um monte de gente no conjunto, um monte de gente na igreja, mas a solidão está batendo. O Senhor está chegando como um pai, está te dando a cura. Cura interior para a tua alma, cura interior para os teus sentimentos. Quem sabe você está preso em algum relacionamento destrutivo, que chega para você e só destrói, só algo que acontece e que te deixa mais afastado de Deus, que te deixa mais longe do Senhor, que te deixa angustiado, você não sabe mais porque tem medo de que fulano ou fulana se mate, ou que tem medo de que aconteça alguma coisa com ele e você sentir culpa. O Senhor está te trazendo cura para você essa noite. Existem cadeias que serão libertas aqui essa noite. Cadeias que serão libertas. Algemas que serão abertas. Pessoas, quem sabe, precisando de libertação de Deus. Precisando de que Deus venha libertar a sua mente, porque a sua mente já foi totalmente contaminada pelo mal. Precisando que Deus venha libertar os seus olhos, porque os seus olhos só veem algo negativo. O Senhor está te dando libertação e cura para a tua vida nessa noite. O Senhor te chamou aqui porque Ele tinha um propósito, Ele tem um propósito na tua vida. Ele queria te curar interior, fazer você aquela nova pessoa, aquela antiga pessoa, aquela pessoa que sorria, aquela pessoa que se olhava no espelho, aquela pessoa que dizia, eu sou do Senhor, eu vou para a casa do Senhor, eu vou me arrumar sem culpa nenhuma, não tem ninguém me prendendo, ninguém me ameaçando, ninguém querendo se matar, porque se eu deixar ele se mata, ele me deixa, e acontece tudo e vai ser minha culpa. O Senhor está curando a tua alma, o Senhor está curando o teu coração, o Senhor está curando você. Corações quebrados, corações partidos, corações quebrantados aqui nessa noite. O Senhor está pegando e está começando a refazer corações. Não é colar esparadrapo não, porque o Senhor não faz isso. Colar esparadrapo qualquer um que joga no chão quebra normalmente. O Senhor está te dando um novo coração essa noite. Deus está falando com pessoas aqui essa noite que estão precisando de corações novos. Um coração novo. Um coração para restaurar os seus sentimentos, que você não consegue mais amar mais, você não consegue mais confiar, quem sabe foi alguma coisa com tua família, com teus pais que aconteceu, e não consegue mais confiar. O Senhor está restaurando o teu coração, pegando os cacos do chão, está transformando em barro,
está fazendo um coração novo, para a glória dEle, para a honra dEle, para a glória dEle, para a honra dEle. Oh, aleluia! Receba cura na tua alma. Coloca a mão no teu coração, por favor. Ah, mas eu preciso de cura, eu sou muito bem, eu tenho tudo ótimo, eu tenho as minhas maravilhas, minha família. O Senhor está dando cura à tua alma, cura ao teu coração. Pessoas que estão cansadas de chegar aqui e tomar 5, 6 remédios antes de vir para o culto. O Senhor está te dando cura à tua alma nessa noite. Oh, receba a cura do Senhor. Eu não posso curar, minhas mãos não fazem nada, mas o Senhor pode curar essa noite. Receba a cura espiritual, receba a cura no teu íntimo, receba a cura nos teus sentimentos, na tua autoestima, e daqui para frente você vai começar a sentir algo diferente. Você vai começar a querer se olhar no espelho, a querer ver, a querer tirar uma foto para ver como é que está saindo, a querer se arrumar para o teu esposo, a querer se arrumar para os teus amigos que for solteiro. Você vai querer agora também querer sorrir para as pessoas. O Senhor está curando a alma de pessoas aqui essa noite. Está curando a alma de pessoas aqui essa noite. E onde eu li 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se Ele habita em vocês, o teu coração não pode estar quebrado, tua alma não pode estar quebrada, o teu íntimo não pode estar quebrado, os teus sentimentos não podem estar jogados no chão por qualquer pessoa, por alguém que nem ao menos teve piedade de você. O Senhor está renovando. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. É santo. Só quem crê na cura interior, fica de pé, por favor. Cura interior, cura na alma. Pessoas que vieram precisando de alguém que chegasse e dissesse: Senhor, eu preciso de alguém que ministre cura para a minha vida. Eu preciso de alguém que ministre libertação, porque meus pensamentos eu não controlo mais. Eu tenho que dormir, antes de dormir eu tenho que pensar em coisas diversas, em males e todo tipo de coisa. O Senhor está libertando agora, e a partir de hoje você vai dormir tranquilo, querido. Você não vai passar mais meia hora, 1 hora na tua cama pensando em teu pensamento longe, teu pensamento em pecado, teu pensamento em males, não. O Senhor está levando cura para o teu pensamento. Quem sabe é cura para a tua visão. O Senhor está levando cura para a tua visão também. Quem sabe você não consegue mais ver inocência, você não consegue mais ver algo. O Senhor está levando cura para a tua visão. O Senhor está levando cura para a tua alma. Senhor, estamos aqui, Senhor, ministrando cura, Senhor, interior. Porque Tu falasses comigo que existiam pessoas aqui que estavam precisando de cura. Pessoas que estavam se sentindo culpadas por algo, pela morte de alguém, por algo que aconteceu. Pessoas que estavam com a sua autoestima muito baixa, lá embaixo, e não estavam conseguindo nem ao menos se sentir alguma coisa, não estavam nem se sentindo dentro do Espírito. Oh Deus, pessoas que chegaram aqui precisando de um Pai, porque estavam sozinhas e sem confiança e não estavam conseguindo confiar mais em ninguém. Cura corações, Senhor, aqui essa noite. Cura a alma, Senhor, aqui essa noite. Cura corações, ó Deus. Oh, cura interior. Sentimentos de pessoas que foi quebrado por pessoas que não mereciam, ó Deus. Quem sabe ela que fugiu da Tua presença ou saiu um pouco da Tua presença e seus sentimentos foram quebrados. O Senhor está restaurando, o Senhor está restituindo tudo que você perdeu. Restituindo tudo, trazendo cura, te dando um novo coração, um coração mais fiel, um coração mais quente, um coração com fé. Oh, receba a cura de Deus na tua alma, receba a cura de Deus no teu interior, receba a cura de Deus na tua vida, na tua família. E sabe, pessoas chegaram aqui, Senhor, frustradas, sonhos frustrados, angustiadas, e famílias acabadas, a ponto de separação, a ponto de destruição. Receba a cura de Deus. Oh Senhor, liberta pessoas aqui da depressão, liberta pessoas aqui do estresse, liberta pessoas aqui do mau humor, Senhor, liberta, Senhor. Cremos no Teu poder, cremos que o Senhor é poderoso para curar. Cura, Senhor, neste lugar. Quebra cadeias, ó Deus.
quebra-grilhões, Senhor, que muitas vezes alguém está tentando arrancar, está tentando conseguir a chave, mas não está conseguindo. Quebra, Senhor, das cura espiritual para adolescentes, para jovens, para moças e rapazes, para senhoras que não conseguem mais se ver, para homens que não conseguem mais se perdoar seu próprio coração. Senhor, cura, Senhor, cura. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Amém. Amém.